E aí eu vou então me apresentar, né? Sou Kênia Fontoura, trabalho nas sedes e estou diretora do Departamento de Atenção à Primeira Infância. E a gente vem numa discussão, né? Inclusive essa live vai trazer a primeira infância também e o idoso. Então, eu não sei se o diretor Bechara tinha deixado alguns informes já postos, né? Porque ele só me colocou porque ele teve que ir para o território mesmo, provavelmente ele está no Vale do Taquari, teve que seguir para lá. Então, é para dar as boas-vindas mesmo, para a gente conseguir fazer essa live assim, ser bem producente, né? Isso, eu vou projetar aqui rapidinho a nossa agenda do dia, né? Então, já Sim, agradecendo, Kênia, né, esse início aí de vocês, agradecendo a participação de todos e todas, né, que estão aqui conectados. A gente informa que esse apoio técnico ele tem sido uma iniciativa semanal da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado do Rio Grande do Sul, com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, também em parceria com isso. organismos internacionais, agências e organizações da sociedade civil, né? Então, o objetivo desse apoio técnico é direcionar orientações e um canal de escuta comunicação com os alojamentos provisórios organizados no Estado em razão da emergência. Eu vou projetar, então, rapidinho aqui a nossa agenda do dia, tá bom, Kênia? Para que todos possamos estar alinhados. A ideia é que esse apoio técnico ele ocorra todas as sextas-feiras, das Isso. 10h30 até meio-dia, e a cada semana a gente vai ter temas, né, que são aí transversais e afetos importantes para essa organização, manutenção dos alojamentos provisórios, que a gente sabe que alguns já estão se desmobilizando, mas que é importante ainda, né, esses momentos também de escuta e de troca de informações entre nós. Então, deixa eu projetar aqui a tela, para que a gente possa visualizar a agenda do dia. E, Kelvin, assim, só perguntando, acho que todos têm acesso, né? Todos devem, no nosso censo, no censo BI. Então, ontem a gente já tinha 11.000, já tinha baixado para 11.000 pessoas acolhidas em abrigos, né? E provavelmente isso vai ter uma crescente aí. E nós também tem a discussão que provavelmente depois todo mundo também vai estar fazendo parte, e só reitero o agradecimento aí de ter todas as organizações, né, o MDS junto conosco, nos dando todo esse apoio e essa força, que também são os centros humanitários de acolhimento que a gente vai ter, né, que na sequência a gente vai ter eles. Então, é importante que todos, por isso essa discussão que a gente entendeu de trazer idosos e infância e primeira infância, que também são públicos, né? Todos os públicos são públicos, mas esses públicos também merecem uma atenção dentro desses próximos centros humanitários de acolhimento, além dos abrigos que ainda estão ativados. É isso. Sim, Obrigada. é. Então, são discussões, né, Kênia, bastante atuais e importantes aí para o desenvolvimento dos trabalhos, tanto dos alojamentos provisórios que ainda estão, né, funcionando, como para os centros aí de acolhimento que estão sendo organizados. Então, a nossa agenda de hoje era isso, a gente ia começar um pouco com essa fala inicial, alguns informes que a gente já tem feito. Em seguida, a gente vai ter uma fala da Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, com a Lisiane Lobler, que é sobre as práticas integrativas e complementares para atenção psicossocial, um trabalho também que está sendo realizado aí muito junto com os alojamentos provisórios. Em seguida, a gente vai entrar numa pauta mais de proteção à infância, com a fala da Daniela Brum, do Unicef, sobre a importância do investimento na primeira infância. Em seguida, a gente vai ter as falas, então, do Estado do Rio Grande do Sul, né, a própria Kênia, que é diretora do departamento aí da infância, e da Carolina Drug, da Secretaria de Saúde, falando um pouco das ações no Rio Grande do Sul para a primeira infância. E, em seguida, com a fala da Kátia Siqueira, que é também da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado do Rio Grande do Sul, sobre os desafios do cuidado e atenção às pessoas idosas em situação de calamidade
no Estado. E aí a gente finaliza, então, o momento para considerações, perguntas e respostas, né? Ler e escutar um pouco, né, dos participantes. Como o tempo é um pouco curto, a gente prioriza que essas considerações e as perguntas elas sejam feitas pelo chat, tá? Então, vocês podem, ao longo de todas as falas, já ir colocando considerações, perguntas, que ao final a gente faz esse momento de troca e também de informações. Né? Então, é isso. Deixa eu parar aqui a apresentação da tela. A gente também informa que esses momentos todos eles são gravados, então a gente disponibiliza no canal da Rede SUAS/SNAS no YouTube, né? Esse já é o terceiro apoio técnico que a gente faz com esse objetivo. Os outros dois vocês vão encontrar o vídeo também, quem não pôde participar, nesse canal da Rede SUAS no YouTube. Tá bom? Um outro informe é que a gente vai colocar um link para a lista de presença no chat, que é importante que todo mundo que esteja aqui acompanhando possa preencher, para a gente também ter esse registro. Então, a gente inicia, eu passo já a palavra, tá bom, Kênia? Para a Lisiane Lobler, que vai falar, então, sobre as práticas integrativas e complementares para a atenção psicossocial, que está sendo desenvolvida aí no Estado. Tá bom, obrigada. Vamos lá, gente. Bom dia a todos. Então, meu nome é Lisiane Lobler, eu sou bióloga de formação e faço parte da área técnica da Política Estadual de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul. Eu tenho uma apresentação, não sei se eu posso compartilhar ou vocês compartilham. Pode ficar à vontade, Lisiane. Tá bem, obrigada. Vou compartilhar aqui, então, a apresentação que a gente preparou. E daí vocês informem se estão visualizando. E se está passando também. Tudo ok? Sim, tá ok. Tá. Certo, então. Então, eu vou falar sobre a ação que a gente está desenvolvendo com as práticas integrativas e complementares em saúde para o apoio psicossocial. Então, essas práticas e essa política, né, de saúde, as práticas vêm num sentido de prevenção, promoção e também recuperação da saúde, buscando, né, uma oferta de cuidado ampliado, tendo em vista aspectos biológicos, emocionais, psicológicos e sociais dos indivíduos. Então, é uma oferta a mais de cuidado que a gente tem na nossa rede. E nós iniciamos então, essa ação com uma rede de apoio com várias instituições parceiras. Então, a coordenação se dá pela Secretaria Estadual de Saúde, né, pela PEPIC, junto com o projeto de extensão Sustenta PIX da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sob a coordenação da professora Daniela D'Alegrave, da Escola de Enfermagem e Saúde Coletiva, da URGS. Mas nós temos várias instituições parceiras nossas, então a Associação Brasileira de Farmacêuticos Homeopatas, o SOS Florais, Conaflor, e a Abracampo, que são instituições, então, que fazem parte da terapia floral, que é uma das práticas integrativas que estamos ofertando. Então, a nossa fase inicial, iniciamos no dia 7 de maio, a partir de uma demanda da Coordenação da Saúde Mental, da Secretaria Estadual da Saúde, para iniciarmos com essa oferta de práticas integrativas na atenção psicossocial. Então, a PEPIC, né, a nossa área técnica, fomos buscar apoio e colaboração para construir e coordenar essa ação. E tendo em vista um trabalho que a gente já tinha iniciado lá na pandemia, junto com o programa de extensão Sustenta PIX da URGS, pensamos em
né, retomar com essa parceria, né, e continuar também, né, porque a gente nunca parou, agora com esse projeto, com essa ação para enfrentamento das enchentes, com oferta de práticas integrativas. Então, conversamos com o Sustenta Pix e iniciamos a ação, também com o apoio do IFRS para o cadastro e validação, né, dos voluntários que estamos utilizando no projeto, e elaboração de um canal de comunicação. Então, nessa semana ali do dia 7, a gente também fez a articulação com o Ministério da Saúde, já pensando na produção de uma nota técnica para esse trabalho, né, sobre a oferta de PIX em situações de emergência, e conversamos com a Associação Brasileira de Farmacêuticos Homeopatas, que nos ajudou na organização da logística dos insumos doados, para a gente poder receber, então, insumos para as práticas, o que vai ser mostrado, né, ao longo da apresentação. E também a Associação Brasileira de Farmacêuticos, ela nos apoiou muito na articulação com outros atores de práticas integrativas de todo o Brasil, né, vendo essa logística para as doações, essa organização. Então, nós iniciamos na semana ali do dia 7 com o cadastramento de voluntários, de terapeutas voluntários para a ação, a avaliação e validação desses cadastros, definimos que a certificação desses terapeutas voluntários seria pela URGS, né, será, né, ao final, a elaboração de um formulário para registro dos atendimentos que seriam realizados, definição do público prioritário, locais de atuação e a logística, né, tanto para um ponto para recebermos esses insumos, e também a logística de como a gente faria a entrega, né, nos locais, esse envio. E o SOS Florais, então, a organização da terapia floral, nos ajudou muito nessa logística, e ainda está ajudando, né. Aí nós tivemos no dia 10 de maio um primeiro encontro, né, uma reunião de formação com os terapeutas voluntários que já estavam cadastrados ali nos primeiros dias, para a gente em breve iniciar de fato com a ação nos abrigos. Iniciamos dia 13 de maio, então em 4 abrigos inicialmente. Aqui a foto de um dos espaços em um dos abrigos. Ontem, inclusive, completamos um mês, então, do início da ação, o início dos atendimentos. E como que está sendo o nosso modelo de atuação? Através da oferta de atendimento com práticas integrativas para atenção psicossocial de profissionais de saúde, assistência e segurança, também voluntários e população atingida. Disponibilizar aos municípios os insumos, materiais para oferta dessas práticas que a gente recebeu por meio de doação. Então, essa disponibilização para os outros municípios, né, é uma etapa que a gente está agora, né. Inicialmente, a ação foi aqui em Porto Alegre, expandimos para Canoas, região metropolitana, e agora, então, para todo o interior do estado. Aí, no meio do processo, dia 27, fizemos um segundo encontro com todos os terapeutas, uma reunião de avaliação e orientação, onde os terapeutas também puderam trazer, né, como que estava sendo o trabalho, nesses primeiros dias de atendimentos, um nivelamento, podemos dizer. Vale colocar aqui também que a gente, né, tem um canal de comunicação com os terapeutas, que é um número de WhatsApp institucional, e um grupo também de WhatsApp com os voluntários.
Nesse processo, elaboramos vários documentos, né? Aqui colocamos os principais, os técnicos elaborados, então a nota técnica, orientações para as coordenadorias regionais de saúde, sobre, com todas as informações, os links referentes a essa ação. Para cada coordenadoria regional de saúde, elaboramos um plano de ação regional, porque temos cada região, né, tem as suas especificidades, as suas características, está em um momento diferente também, né? Então, é diferente a região central do estado da região sul, onde foi mais tardio, né? Então, são etapas diferentes, momentos diferentes. Elaboramos materiais de orientação sobre as práticas também, sobre a terapia floral, e estão em elaboração alguns materiais, né, vídeos e protocolos de práticas, pela Universidade Federal de Goiás, também que está apoiando, CREMIC e o projeto Sustenta PIX. E também o Ministério da Saúde, a área técnica das PICs, está elaborando materiais informativos para PICs em desastres. Então, a gente organizou a ação em 4 etapas, né? Se deu a implementação dela. A primeira foi a composição de uma rede de voluntários, terapeutas, e eles passaram por um processo de validação. Eles precisam apresentar, né, os seus certificados de formação, documento de identificação, eles têm um crachá, uma pasta com todos os seus documentos, e isso precisa ser validado, então parte da equipe faz esse trabalho. E a segunda etapa, então, a oferta de práticas integrativas nos abrigos. A gente iniciou com 4 e, ao longo do processo, alguns foram, né, se terminando, né, enfim, e outros iniciaram, então a gente foi expandindo esse número de abrigos em Porto Alegre e Canoas, e após uma descentralização, com a elaboração dos planos regionais, com as reuniões com os colegas, as referências regionais que nós temos, da política estadual de PICs, e também dos municípios, para cada região afetada. E uma quarta etapa de institucionalização desse processo, né, em conjunto com representantes da rede de atenção à saúde dos municípios, definir um modelo de ação local, identificar instituições de ensino superior e de representação de profissionais de práticas parceiras em seu território. Como eu falei, cada um tem as suas especificidades. Até ontem, então, dia 13 de junho, com um mês de início dos atendimentos, a gente teve registrado, então, em torno de 1.040 atendimentos, a maioria deles atendimentos individuais e alguns coletivos. E também, né, isso é uma estimativa, sim, porque de registro, né? A gente sabe que às vezes algum atendimento é feito, né, e não é registrado, então é em torno disso. E as práticas que estão sendo ofertadas, então, terapia floral, auriculoterapia, reiki, aromaterapia e acupuntura. Mas temos várias outras práticas também sendo ofertadas, né, como massoterapia, meditação, yoga, são muitas as práticas integrativas. Nós temos uma lista de 29 práticas já reconhecidas pelo Ministério da Saúde e elencadas em portaria para serem ofertadas no Sistema Único de Saúde. Essas aqui, né, podemos dizer, foram facilitadas pelos insumos que nós temos disponíveis,
tirando aqui o reiki, que não necessita de nenhum insumo, né? As demais necessitam, e esses insumos aqui são os que a gente tem recebido bastante doação. Aqui nós colocamos, então criamos um link que é possível visualizar os locais que nós estamos. Esse link ele está em atualização, também a gente está colocando, aqui consta apenas Porto Alegre, região metropolitana, estamos inserindo agora nos próximos dias os locais do interior, que estão também com a ação, com a oferta. Então ele está sendo constantemente atualizado. Estamos em torno de 178 terapeutas voluntários nesse processo. Ainda estamos recebendo cadastros de voluntários, então está ativo o link para cadastro. A grande maioria dos voluntários são de Porto Alegre, e alguns, né, região metropolitana e interior. E os municípios que já receberam insumos, que a gente já está enviando, então aqui Agudo, Nova Palma, Lajeado, Santa Cruz do Sul, Canoas, Porto Alegre, Gramado, Taquara, Eldorado do Sul, Caxias do Sul também, já temos uma atualização aqui nessa lista, que também diariamente está sendo atualizada. A nossa base, então, dos insumos está na Escola de Saúde Pública, ali na Ipiranga. A nossa sala da PEPIC está ali, com as doações que estamos recebendo, e ali a gente realiza, então, organiza esses insumos para enviar para o interior. Insumos que já estão sendo disponibilizados: acupuntura, auriculoterapia, um kit de medicina tradicional chinesa, o qual possui agulhas para acupuntura, esferas para auriculoterapia, agulhas auriculares, moxa também, né, que é uma das práticas da medicina tradicional chinesa. Também medicamentos homeopáticos, terapia floral e aromaterapia, são os que recebemos de doação até o momento, né? Pode vir a expandir essa lista também. Aqui um pouco sobre o preparo dos insumos, de um dos insumos da terapia floral. Um deles é feito desta forma, nessa garrafinha de água. Aí temos outros compostos também, que estão sendo enviados para farmácias de manipulação para ser feita a diluição, e também sprays, né? Temos variações na terapia floral, diferentes tipos. E aqui um pouco dos espaços que a gente tem para oferta de Pix nos abrigos. Então, algumas fotos das salas para atendimentos. Então, é interessante que tenha uma maca para o usuário poder deitar, né, uma cadeira. Um pouco aqui aqui o kit, esse da medicina tradicional chinesa, que a gente disponibiliza nos locais. Aqui, então, outro espaço, uma identificação também do espaço. Alguns locais a gente não pôde fotografar, né? Não conseguiu, então aqui um pouco do que é possível. Os insumos sendo disponibilizados. Aqui a terapia floral tem orientações, né, que acompanham os frascos. Aqui um pouco do material enviado para o interior. A gente envia para as coordenadorias regionais de saúde, e lá os municípios retiram na regional, na sede. Aqui um pouco do carinho que a gente tem recebido pelo nosso número institucional, da ação que estamos realizando, algumas fotos e algumas mensagens ao longo desse um mês. Aqui o nosso link para cadastro dos voluntários.
Então, que está amplamente divulgado por todo o estado do Rio Grande do Sul neste momento. E é isso, por enquanto, e eu fico, né, abro para questões, para dúvidas, perguntas que vocês tiverem, tá bem? Obrigada, Lisiane. Eu ia agradecer e parabéns pelo trabalho, né? Muito, muito legal isso. E eu posso iniciar com uma pergunta? Posso, Kélvia, sem problema? Kênia, é que a gente pensou em seguir todas as No falas chat. e deixar Depois, para o momento tá, final, pode ser? Eu beleza. acho que a gente Claro, otimiza o tempo, que é um pouco claro. curto, tá bom? Sim, pode ser sim. Mas a gente retoma. A Elisiane, se você puder ficar até o finalzinho aí com a gente agradece, tá bom? E aí verifique Claro, pode se ser. tem outras considerações. Obrigada, tá? Pela tua fala, pela participação. E aí agora a gente vai rapidinho passar, então, a gente vai entrar na pauta da proteção à infância. A gente vai passar para a Daniela Brum, acho que ela está aqui com a gente, já conectada, que é do Unicef. E a Daniela vai falar um pouco para a gente sobre a importância do investimento na primeira infância. E aí, Daniela, dentro da nossa programação, a gente separou aqui 10 minutinhos para te escutar. Se você puder seguir aí o cronograma, a gente agradece para conseguir terminar na hora certinha, tá bem? Perfeito. Muito obrigada, Kélvia. Muito obrigada. Pessoal, então eu vou me apresentar. Eu sou Daniela Brum, oficial de saúde primeira infância no Unicef, né? E é isso, venho conversar um pouquinho com vocês sobre a importância dessa primeira infância nos alojamentos temporários, né? Eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Estão visualizando em grande? Sim? Perfeito. Então, vamos conversar um pouquinho, né, sobre a importância da visibilidade da primeira infância nos alojamentos temporários. Então, a gente vai começar, eu vou tentar fazer essa fala em 10 minutos, mas o porquê, né, que a primeira infância, ela é pauta das políticas públicas, né? Na primeira infância acontece exatamente o desenvolvimento da linguagem, da visão, das funções cognitivas na gestação, que começam, na verdade, na gestação, e cria-se o seu ápice nos 2 anos de vida. Então, esses primeiros 1000 dias que a gente sempre fala na primeira infância, ela é muito importante, porque a área da neurociência que nos traz, né, essa importância. Então, aqui vocês veem um gráfico, né, do desenvolvimento do cérebro humano. Então, o cérebro humano ele tem um desenvolvimento muito grande nesses primeiros 1000 dias, e exatamente, ali vocês têm na linha azul a linguagem que vai se desenvolver nos primeiros desde o nascimento até ali os meses e anos, vocês veem que nesse quadrado que está rosa, vermelho, é onde é o ápice de desenvolvimento de linguagem, funções cognitivas e vias sensoriais. Então, a mensagem aqui não podemos perder a oportunidade de proteger e de atuar nesses primeiros anos de vida, inclusive numa situação de emergência, numa situação em que essa criança precisa de um abrigamento, né, de situação de abrigo, de alojamentos provisórios, né? E a aprendizagem dessa criança também começa muito precocemente. Então, se a gente não olha para essa janela de oportunidades, existem consequências no futuro em relação a esse ser humano. E essas consequências, ela diz que essas intervenções nessa fase, elas são mais eficientes e produzem melhores resultados do que a remediação tardia, né? Então, a gente até tem esse gráfico, a gente usa muito para trabalhar a primeira infância, que é a cada dólar investido na primeira infância, o retorno pode ser tão alto quanto $13, né? Então, não é só a neurociência que aponta a primeira infância como uma fase extremamente importante, né? Estudos econômicos mostram, né, que quanto mais cedo esses investimentos no desenvolvimento humano, mais retornos nós temos para a sociedade em geral.
Então, o peso e o custo da não proteção dessa primeira infância e o não investimento são muito elevados. Com desenvolvimento ineficiente, com situação de pobreza, desnutrição crônica na primeira infância, as consequências negativas, ela tem uma impacto na geração atual e nas futuras gerações, para cada primeira infância que a gente não protege, que a gente não cuida, que a gente vai conversar um pouquinho sobre todas as áreas que a gente tem que atentar na primeira infância. E também trazer um pouquinho aqui sobre o impacto dos desastres em bebês e em crianças, né? Então, qual é o impacto quando uma criança, um bebê, nesses 1000 dias ou nesses 6 primeiros anos, está numa situação de desastre, vivencia essa situação de desastre, existem impactos que nós devemos estar atentos, né? Então, eu trago só alguns aqui, essa lista é muito maior, ela não se esgota nesses pontos aqui que eu trago para vocês, mas eu trago aqui o estresse agudo, ou estresse severo, ou pós-traumático, episódios depressivos que começam, sim, na primeira infância, ansiedade social, a tristeza, quando essa criança não a comunidade não atenta, né? O sentimento de desamparo, problemas para dormir, reexperimentar o trauma através das brincadeiras, inclusive, né? Então, esse olhar atento, ele precisa estar em situação de abrigamento, né? E a primeira infância, então, nos alojamentos temporários, é importante, então, a gente fazer, por causa esses traumas, essas consequências que os desastres e as emergências podem ocasionar nessas crianças pequenas, a importância dessa proteção integral, né? A gente entender que essas consequências podem acontecer, né? E ter um olhar atento. Então, a proteção integral e o desenvolvimento saudável dos bebês e das crianças depende da promoção desses cuidados, né? Cuidados que garantam um espaço com segurança, com saúde, com nutrição, que promova o vínculo bebê e cuidador e uma aprendizagem desde o início da vida, que como nós vimos antes, a aprendizagem ela começa não na escola, começa muito antes, né? Ela começa ainda na fase de gestação, essa aprendizagem. Hoje nós temos estudos que nos comprovam isso, né? E, inclusive, todas essas áreas em alojamentos temporários. Então, durante as calamidades, é importante a gente unir os esforços, né, para termos esses espaços seguros, esses espaços amigáveis para uma primeira infância nos alojamentos temporários, né? Então, a partir da estratégia de intervenções já usadas em muitas emergências ao redor do mundo por agências humanitárias, e essas estratégias aumentam o acesso a bebês e crianças e a ambientes seguros, né? Então, é necessário unir as forças para promover para esses bebezinhos, para essas crianças pequenas, o bem-estar psicossocial e atender às necessidades em situação de calamidade e emergências, né? Então, dentro de um ambiente como os alojamentos temporários, né? Então, o espaço deve ser orientado pelos compromissos centrais, pelas crianças em ação humanitária, o atendimento ser orientado pelos compromissos, o atendimento ser integral e integrado para essas crianças da primeira infância e ter essa equipe interdisciplinar, né? Não é só a tarefa de uma área, mas é um trabalho em equipe, treinado para acolher, apoiar, escutar essas crianças e adolescentes também, né? Sem ter uma revitimização, né? E pressupõe também uma articulação intersetorial. Então, por isso, coloquei aqui para vocês as mãozinhas todas juntas, né? Que nós possamos estar todos juntos, também com a gestão dos serviços de alojamento, serviços públicos e locais no território, no município. Então, são muitas mãos para esse trabalho.
Então, é importante, nesses espaços, prever o espaço de amamentação, para que ele seja favorável ao reflexo da descida do leite. Então, tem todo uma... Também não vou entrar nessa temática, mas tem toda uma orientação para esses espaços de amamentação, né, que tem que ser separados, com divisórias, cortinas, enfim. A importância de prever também um espaço para bebês de colo, bebês que engatinham, que estão aprendendo a caminhar, né, para que eles estejam em um ambiente seguro para o movimento deles também, e o espaço para a criança que já tem segurança no caminhar e correr, e promover a interação dessas crianças também nesses espaços, né? Então, essa metodologia, é importante ser discutida entre muitas mãos, né? Perfeito. E aqui eu não poderia te deixar de trazer o modelo de cuidado integral, né, em que para um momento de emergência, para um momento de calamidade, de inundações, a gente começa assim com a proteção e segurança das crianças. Então esse é o nosso modelo que a gente usa na primeira infância, né? Mas nesse momento a gente começa com a proteção e segurança, mas atentando para todas as áreas, todos os domínios dos cuidados e atenção ao desenvolvimento, né? Que é o cuidado responsivo, o vínculo, né? Desse cuidador com essa criança, esse vínculo, a gente tem que promover ele ser mantido, a aprendizagem também, desde os primeiros anos de vida, promover a oportunidades de aprendizagem, a saúde dessa criança tem que estar, né, atenta, e a nutrição também. Muito atenta. Bebês e crianças pequenas necessitam de cuidado e atenção ao seu desenvolvimento desde o início. E ele é um cuidado especial, ele é um cuidado. Quando a gente fala de espaços voltados à primeira infância, precisamos entender que esses espaços também são voltados para famílias, né? Então, as ações voltadas para a primeira infância, elas devem ser intersetoriais, que favoreça que a criança esteja no centro de todas as ações. E na proteção integral dos bebês e crianças durante as emergências, o espaço deve ser física e emocionalmente seguro, né? Onde todas as crianças podem ter acesso a conhecimentos, habilidades, capacitação, saúde, facilitação de acesso aos direitos e serviços públicos de proteção contra os riscos e contra violências, e proporcionar um lugar onde as crianças e cuidadores estejam seguros, para que sejam incentivados, então, a usar a voz e chamar a atenção coletivamente para os seus direitos e suas necessidades. Na organização desses espaços, né, além da estruturação de ambientes distintos para atender às necessidades das diferentes faixas etárias, mas que se comunique, que possa estar, se interagir, é importante promover a proteção integral dos bebês e crianças durante as emergências e também estabelecer, né, quais são as rotinas e combinações que viabilizem a qualidade do brincar. Então, deve ter como diretrizes, a gente tem as diretrizes, algumas diretrizes dessa organização, a criança, ela é prioridade absoluta e sujeito de direitos, né? E a criança como responsabilidade da família, da comunidade e do Estado. E sempre a organização dos espaços físicos e psicologicamente protetivos, né? Sempre pelo melhor interesse da criança e assegurando o bem maior, que a criança, o bem maior, né? Que é a criança, né? Então, o direito ao brincar nesses espaços, a diversidade das infâncias, incluindo as crianças com deficiências, a não discriminação, o antirracismo, né? A participação social, incluindo a participação das próprias crianças, né? Para expressar suas opiniões e participar também das decisões que lhes dizem respeito. E quero trazer aqui também alguns aspectos muito importantes da importância de promover nesses espaços a saúde, né? Eu vou trazer aqui só uma parte da saúde, que é a saúde mental e o apoio ao bem-estar psicossocial dos bebês, crianças e cuidadores, para então a recuperação emocional de todo esse cuidador, né? Junto com a seu bebê, as suas crianças.
E ações de fortalecimento de habilidades cognitivas, criativas, sociais, de vida, que resultam, então, em capacidades desenvolvidas de resiliência, e essa resiliência fortalecida. Também a questão da educação não formal, né, promover oportunidades de educação não formal, né, essa oferta de ambientes de aprendizagem apropriados com atenção específica para os bebês e crianças com deficiência, e as atividades, elas devem ser elaboradas a partir do desenvolvimento de habilidades que ajudem, então, as crianças a se adaptarem às suas novas rotinas escolares, né, então, esses espaços também atentam para aquela criança que não está indo na escola, né, e que precisa dessa referência, o retorno, né, essa busca ativa escolar, ela é muito importante. Então, o acesso a direitos e serviços também, né, então, fortalecer essas capacidades de proteção infantil da comunidade com informações, acesso de direitos e serviços e com acesso a todas as políticas do território, né? Então, essa é o grande trabalho conjunto, que essas crianças tenham acesso a todas as políticas que estão no território que elas se encontram, né? Então, minha fala, acredito que foi 10 minutos, tentei correr um pouquinho, e quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, conversando e discutindo sobre essa temática. Obrigada, Daniela. Passou um pouquinho, mas foi ótimo, viu? A gente Perfeito. agradece pela tua participação. Se você também puder ficar com a gente até o finalzinho, para caso de alguma consideração, pergunta, também a gente agradece. Tá? Ficarei. E aí a gente só dá, antes de passar aí para a equipe, né, do estado do Rio Grande do Sul, a gente só dá um informe de que colocamos também aqui no chat o link para a comunidade no WhatsApp, que é a comunidade que a gente está chamando oficial para os alojamentos provisórios. Nessa comunidade a gente já tem um grupo grande de pessoas, mas quem ainda não tiver incluído, por favor, acessar, é onde a gente tem colocado notícias, orientações, os convites para esses apoios técnicos e outros momentos também que digam respeito a informações e orientações para os alojamentos, tá bom? Então, a gente passa agora para a Kênia Fontoura, que ela é diretora de atenção à primeira infância na Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado, e também para a Carolina Drog, que é da Secretaria Estadual de Saúde. Elas estão aí juntinhas já, e vocês fiquem à vontade também. Pelo nosso cronograma, a gente tem, né, Kênia, a gente estabeleceu uns 15 minutinhos aí para a fala de vocês, tá? Obrigada, Kelly. Agradecer, então, a participação já da Daniela, né, que foi muito boa, deu essa introdução para a gente poder estar trazendo como é que o Rio Grande do Sul está trabalhando essas questões. Também a gente trabalha de forma intersetorial, então estamos aqui as sedes, né, e as CES, nessa lógica de atendimento à primeira infância. E as equipes também, né, da saúde estão presentes, e a equipe do DAP também, aqui das sedes, também se fez presente. Então, é importante a gente falar das equipes, né, porque é com elas que a gente consegue desenvolver todo o trabalho. Vamos lá. Então, Carolina, pode começar ali. Reforçando um pouco, né, o que a Daniela estava trazendo. Primeiro agradecer pela oportunidade, mas dizer que esse trabalho que a gente tentou condensar aqui, contou com apoio, inclusive na construção da apresentação da Marcele, Marília também está nos ajudando aí a transmitir, que são parte da nossa equipe, mas são ações que a gente tentou compilar, mas que dizem respeito a diferentes parceiros, não só, né, as sedes e as CES, que acabam protagonizando porque tem departamentos e divisões devotadas à primeira infância, mas a gente tem outras secretarias que também estão atuando no cuidado com as infâncias. Colocamos aí em tela, né, a Secretaria de Justiça e dos Direitos Humanos, a Secretaria de Educação, a Secretaria do Sistema Penal e Socioeducativo, a própria Rede Estadual pela Primeira Infância, o Unicef, a Pedagogia de Emergência, a Fundação Van Leer e outros voluntários, né, que têm se somado nesse esforço para que a gente possa cuidar de forma adequada as crianças. A gente tem alguns objetivos, né, na construção dessas políticas. Primeiro, poder atuar em tempo oportuno, garantindo, né, atenção prioritária às crianças e às suas famílias desalojadas. Isso é uma urgência, né? A gente costuma brincar que cada dia, desde o início desse episódio, é como se fosse um ano, então a gente correndo muito para dar conta de atuar e de proteger e cuidar dessas crianças em tempo oportuno.
Também trabalhamos muito, né, no intuito de promover o encontro entre os diferentes atores do poder público, da sociedade civil e de organismos internacionais que atuam em prol das infâncias, para que a gente conseguisse mesmo pensar uma ação coordenada, pudesse ter sinergia entre essas diferentes iniciativas. E o grande objetivo que a gente tem, né, é poder compor uma estratégia governamental integrada de atenção à primeira infância nesse contexto, com ações que são de curto prazo, né, que precisam ser imediatas, mas também com ações de médio e longo prazo. E essa chamada, né, que a gente teve até na semana, na reunião que a gente teve, e enfim, a Daniela trouxe, a gente entende de extrema importância porque no visitar os abrigos, no estar nos abrigos, a gente vê que a infância, em especial a primeira infância, ela não tem tido, né, o cuidado que é tão necessário, assim. Comumente, eu acho que no imaginário da sociedade está assim, bom, é criança, a criança brinca e está tudo bem. Então, por isso que a gente pensa ações e dá importância desse período e que sim, essa criança se traumatiza, sim, o psiquismo dela fica afetado, e ainda mais quando ela tem os seus cuidadores que foram também extremamente afetados. Então, dá importância de a gente pensar ações para esse momento, né? Esse recorte, sem, claro, tirar ele da convivência de todo o espaço, mas ele ter um olhar, uma atenção especial também. Então, esse é o nosso painel de monitoramento, que todo mundo segue, né? A gente está aí numa desmobilização dos abrigos, né? Tem um lado positivo, mas a gente sabe que muita coisa vai acontecer a partir daí, principalmente para essas famílias que retornam e têm as suas casas extremamente afetadas, e aí nisso também está afetado esse espaço da criança, né? Porque vocês têm visto, acho que as notícias, e, enfim, a gente está com um quantitativo de lixos, e nas casas, o tirar a sujeira, o lixo, e a gente também fica pensando, ontem eu vi umas fotos, como é que fica esse espaço para essas crianças, né? Para essa primeira infância brincar, para ela poder entender um pouco que espaço é esse que ela está agora, que está meio desreconhecido, e ela vai ter que reconhecer, né? Essa casa que está bastante desestruturada, enfim, toda a situação que a gente vê por aí. E esse painel ele teve a sensibilidade de fazer um recorte que nos permitiu conhecer, né, o número de crianças menores de 5 anos que estavam, né, ocupando os abrigos temporários. Uhum. A gente chegou a quase 4.000 crianças, né? E isso nos dá uma dimensão, Dani, a Daniela está aqui conosco, dessas questões que a Daniela trouxe de saúde mental, de alguns comportamentos típicos dessas crianças. Então, mesmo que elas não estejam mais nos abrigos hoje, a gente tem um quantitativo bem menor do que esses iniciais 4.000, são crianças que vão precisar ser foco das políticas públicas para que a gente consiga dar o suporte necessário para elas, né? Acho que pode ir passando, Marília, porque a gente fez um compilado de algumas iniciativas, né? Sim. Então, essa iniciativa inicial, agora, né, entrando também com a assinatura do Unicef, foi a organização de uma nota técnica sobre os espaços para o brincar, sobre os espaços para o cuidado das crianças. É uma nota técnica que foi construída junto com a Rede Estadual pela Primeira Infância e também com o Comitê Estadual pela Primeira Infância. Não sei se vocês conhecem, né, o Rio Grande do Sul tem um comitê que é um espaço de construção das políticas públicas, que inclusive a gente tem esse desafio de construir o Plano Decenal dos Direitos das Crianças na Primeira Infância, e nós temos também uma Rede Estadual pela Primeira Infância, que é mais um coletivo, né, da sociedade civil, embora tenha também cadeira para o governo. Mas então esses dois coletivos, né, um mais governamental e um mais da sociedade civil, se uniram, e agora com o apoio do Unicef, né, estamos para lançar semana que vem uma nota técnica com orientações sobre como que a gente, então, deve organizar o cuidado a partir de espaços, como a Daniela bem apresentou, cuidado com a primeira infância e com as suas famílias. Aquele slide até que foi apresentado, o segundo, né? Ele, que a Carol enunciou, aquelas secretarias todas estão dentro do nosso comitê, né? Além de outras entidades, mas
todas as secretarias estão ali para discutir essa questão. É um comitê também que é coordenado, né, pelo gabinete do vice-governador. Isso dá um peso político importante para que a gente possa, então, né, organizar realmente a execução dessa política. E a gente entendeu que essa nota técnica seria, então, um posicionamento do governo em, né, a articulação com o organismo internacional, com o Unicef, e em articulação com a rede, com a sociedade civil, que é a rede estadual, para dizer, então, né, com segurança, como que a gente pode ter um protocolo de cuidados mesmo. A gente enumerou também algumas parcerias. Vocês vão ver que as parcerias, né, não estão isoladas numa única secretaria. A gente tem tentado trabalhar de forma bastante articulada, e nas parcerias com o Unicef, a gente destaca aqui um projeto que chama Multiplicadores, que vai destinar até 20 pessoas para cada um desses municípios, né, Porto Alegre, Novo Hamburgo e São Leopoldo, e essas 20 pessoas vão trabalhar como se fossem, diz a Daniela para nós, né, cartazes ambulantes, levando as mensagens que são prioritárias da saúde e da assistência social para a população que está nos abrigos, mas também para a população que está nas comunidades, né, retornando para suas casas. A ideia é que a gente tenha alguém que possa realmente dialogar com cada um desses usuários, né, dessas pessoas, para que elas conheçam os seus direitos, para que elas conheçam quais são os cuidados prioritários que elas têm que ter com saúde, enfim, né, uma forma da gente multiplicar informações, que a gente sabe que esse é um grande desafio, né, a gente precisa fazer com que a informação chegue em quem precisa dela. Tem o município de Canoas também, a gente que não está... Desculpa, eu troquei Canoas por Novo Hamburgo, é Canoas. É Canoas. Acho que das iniciativas de espaços seguros, a Dani falou bastante, né? Isso. Né? Unicef. Não sei se quer falar. Unicef, né, Dani, está trabalhando muito, vem trabalhando muito, trouxe a proposição para nós dos espaços seguros, que é uma coisa que o Rio Grande do Sul também já trabalha, né, com a primeira infância, em termos de espaços seguros, pelos trabalhos que a gente realiza aqui, mas claro que esse apoio, né, essas orientações que a Unicef traz, inclusive, a sede recebeu uma doação, né, dos kits Aprender e Brincar, que é um kit, assim, muito, muito bonito mesmo, ele é encantador, então, que já estão em alguns abrigos e aí começam a ser trabalhados, né, porque não é só o brinquedo, sempre isso é importante, né? Não é o brinquedo, mas é o brinquedo e a orientação que é levada para poder trabalhar e realmente fazer desse espaço, onde tem os brinquedos, essa oferta, ele tem que ser um espaço seguro, né, Dani? Isso. E, por fim, né, nessa parceria também, se preocupando com a questão da comunicação, nós, junto com o Unicef, né, elaboramos alguns cartazes sobre temas prioritários com as infâncias, como, por exemplo, a prevenção de acidentes, a questão do aleitamento materno, da alimentação complementar saudável, de como organizar o cuidado com os bebês, e também fizemos um sobre a questão da preservação da imagem e da identidade das crianças, porque lá no início a gente viu muitas fotos das crianças, né, sendo, né, publicadas nas redes sociais, inclusive com o nome das crianças. A gente sabe que isso viola um direito que ela tem, né, à intimidade, à preservação da sua identidade. Então, a gente organizou, né, o conteúdo desses cartazes e o Unicef imprimiu, e a gente está distribuindo, então, para que sejam fixados nas comunidades, especialmente nos abrigos temporários e agora também nos centros humanitários. A gente teve uma articulação também com a pedagogia de emergência, que começou com a SEDUC, a Secretaria de Educação começou essa articulação ainda no Vale do Taquari, no passado, e esse ano a gente se aproximou deles. Eles fazem um trabalho muito especial dentro dos abrigos, fazendo acolhimento, né, das crianças e também de alguns adolescentes que estão nesses espaços. Eles atuam por 3 dias dentro dos abrigos e também estão realizando workshops de formação dos trabalhadores, enfim, da rede de serviços que estão atuando nesses espaços. Então, a gente conseguiu, a partir dessa articulação entre SEDUC e as sedes, poder mapear melhor quais seriam os abrigos prioritários para que eles pudessem desenvolver essas atividades por 3 dias. Também organizamos alguns workshops junto com a PUC, do Rio Grande do Sul, então foram 3 workshops ali com a PUC, e, por fim, estamos articulando com a Rede Municipal da Primeira Infância de São Leopoldo, porque eles estão atuando ali na região de São Leopoldo e de Novo Hamburgo, tanto nos abrigos quanto fazendo workshops ali junto com a Unicinos. Nesse final de semana eles vão ter um workshop com a FEVALE, né? E o importante
talvez para quem não conhece a pedagogia de emergência, claro, uma instituição que já está aí um tempo, mas eles trabalham com a questão do trauma, né? Então, assim, ações que podem ser feitas em relação ao trauma, né? De forma a colocar todo o corpo, dentro, retomar o seu processo e para que não haja encaminhamentos, para que não se torne um processo mais sério da saúde mental, enfim, mas o foco deles é trabalhar com crianças, com primeira infância, né? Primeira infância, crianças, adolescentes e adolescentes jovens, né? Com essa questão de como trabalhar o trauma, né? Isso. Não é terapia, isso tem Não que é, ficar são bem. brincadeiras, né? São São brincadeiras, são brincadeiras, jogos, né? muita música, Muita né? música, muita expressão artística, muitos jogos coletivos, muitas questões que trabalham muito a questão do equilíbrio do sujeito, né? Então, dele ter concentração, dele conseguir respirar fazendo aquela atividade. Então, vai ajudando também a dar esse contorno, né, emocional que as crianças precisam nesse momento, inclusive para que elas possam expressar os seus sentimentos e as suas emoções, o que é muito importante. Pode falar. Aqui é um projeto muito bonito, está sendo desenvolvido pela Rede Estadual pela Primeira Infância. Iniciou com a publicação desse material aqui que está em destaque para você, que são pontos chaves para o cuidado aos bebês e suas famílias nos abrigos temporários. Então, esse coletivo construiu esse material a partir das vivências que eles estavam tendo com os bebês nos abrigos, onde eles indicam, né, como que deve ser esse cuidado. E, a partir disso, eles organizaram um projeto onde eles estão capacitando pessoas, né, selecionando alguns municípios e capacitando pessoas para que elas estruturem esses espaços dentro dos abrigos. Também fizeram uma campanha onde eles recolheram brinquedos, né, para constituir esses kits para os bebês, né, que são kits tanto para espaços coletivos quanto para espaços individuais, porque muitas vezes os bebês ficam com seus cuidadores e não vão para os espaços, né, comumente organizados para as crianças maiores. E a partir disso, no âmbito do PIN e do Criança Feliz, a gente conversou com os municípios, com as equipes do PIN e do Criança Feliz aqui da região metropolitana, apresentou para eles os projetos e a gente entende que dentro de alguns dias nossos municípios serão capacitados para que também possam desenvolver, né, escolher 1, 2 abrigos por município para desenvolver esse projeto, que tem um foco muito interessante no cuidado com os bebês, né? A gente sabe que muitas vezes o cuidado fica mais com as crianças que já caminham, né? E fica um olhar menor para as crianças que ainda são de colo, né? Que ainda precisam de uma questão de amparo do corpo maior. Então, esse projeto é bem bonito e também trabalha a questão da parentalidade, que é algo muito caro, né? É muito importante porque nos abrigos a gente teve situações de puérperas, né? Então, assim, foi uma coisa que, quando a gente se dá conta disso, porque na expressão, né? Quando tu tá no olho do furacão, é tanta coisa para olhar, e aí no abrigo tu te depara com uma mulher ou mulheres, né, que estão indo para a maternidade, né? E aí tu sabe que ela vai voltar para aquele abrigo. E como é que é a condição para essa mulher, né, e para esse bebê que retorna para esse abrigo, que agora a gente está numa outra lógica, mas no início era bem complexo, né? Bem complexo. Algumas ações que nós fizemos enquanto PIN e Criança Feliz, né? Lá no início, ainda na primeira semana desse evento, a gente lançou uma nota técnica e um infográfico com algumas orientações para as nossas equipes, né? Hoje a gente tem cerca de 1.400 visitadores, alguns deles são do Criança Feliz também. Aqui no Rio Grande do Sul, os dois programas procuram trabalhar juntos, né, como uma única equipe nos municípios. E nessa nota técnica, então, a gente deu um respaldo para que as nossas equipes pudessem ir atuar junto aos abrigos. A gente entendeu, então, que as famílias mais vulnerabilizadas nesse momento eram aquelas que estavam desalojadas, então fizemos toda uma orientação para que eles pudessem mudar essa rotina de trabalho, para que eles pudessem ter uma atenção focada na saúde emocional das crianças e das suas famílias. A gente tem uma publicação, né, que inclusive orientando sobre o cuidado com a saúde emocional das crianças, né, para que eles pudessem atuar nos abrigos temporários, tanto, né, naquele primeiro momento ajudando na questão de rouparia, na questão da cozinha, no acolhimento, mas também
implementando espaços lúdicos, fazendo os atendimentos, né, que são da metodologia dos 2 programas. E fizemos também uma orientação para que eles se associassem às secretarias municipais de assistência e saúde, de forma que eles se somassem, né, a tudo que essas secretarias estavam demandando. Fizemos algumas reuniões e encontros online, né, para acolher as nossas equipes, para reforçar as orientações, muita Para fazer demanda uma escuta, para né? fazer uma escuta, muita demanda de escuta, né? As pessoas muito ansiosas, muito nervosas, muito precisando ser acolhidas, os trabalhadores também precisam ser acolhidos, né? E recentemente a gente fez uma webinar com alguns especialistas que dialogaram com as nossas equipes sobre a questão da proteção e do cuidado com as crianças nesses contextos. A gente entende que tanto o PI quanto Criança Feliz têm uma responsabilidade imensa, né, no cuidado com as crianças, levam essa bandeira muitas vezes nos municípios, então fortalecer as nossas equipes é uma prioridade. Carol, um pouquinho, só para falar, não precisa nem voltar, Marília, mas assim, uma preocupação muito grande que veio quando a gente observa, né, entra nos abrigos, é a questão da mãe, a mãe solo e sua criança ou suas crianças, né? Então, além de ter, isso fez com que se organizassem espaços só para mulheres e crianças, tem um espaço de muito reconhecimento, ele foi inaugurado há pouco tempo, se chama Casa Violeta, né? Então, é uma ajuda, tem uma composição de... Foi incluído na apresentação no finalzinho. Ah, tá. Então, mas assim, a Casa Violeta, ela foi uma ação muito importante e a gente tem colhido depoimentos, assim, né, escutado relatos das mulheres do quão seguras elas estão lá. Porque nesse espaço, vocês vão ver quando for trazido o slide, meninos até os 12 anos, dos 12 anos em diante, não acessam a casa, né? Por uma questão que eles entenderam desse protocolo. Mas as mulheres que lá estão se sentindo muito bem e muito acolhidas, né? Tanto que não entendem e não é chamado de abrigo, né? Mas uma casa de acolhimento mesmo. Pode passar, Marília. A gente sabe que a primeira infância ela tem uma série de outras questões, que não só o cuidado com o brincar, por exemplo, que acho que foi um destaque aqui das nossas falas, mas tem outras ações que precisam ser empreendidas para a gente garantir, por exemplo, a saúde dessas crianças, né? Então, entre as ações que a Secretaria de Saúde tentou implementar em parceria com o Ministério da Saúde, com outras, né, entidades, está a distribuição da caderneta da criança para 95 municípios que estão em situação de calamidade, priorizando as crianças abrigadas, né, e as desalojadas, que são menores de 5 anos. A gente sabe que esse é um documento muito importante para o cuidado da criança, para a continuidade desse cuidado, e que possivelmente foi perdido em função das enchentes. Um apoio para a reorganização da rede materno-infantil, né, junto com as maternidades e neonatologias. Também foi feito um recurso diferenciado, né, uma ampliação dos recursos para que os municípios ampliassem o número de profissionais que atuam nas equipes de saúde mental. A gente entende que a saúde mental é um ponto prioritário nesse momento, então precisamos qualificar, mas também ampliar o número de profissionais que estão atuando nos municípios. Trabalhamos bastante com a campanha de imunização contra a influenza, junto à população, né, desalojada. A questão do frio e da umidade tende a provocar muitos problemas respiratórios nas crianças, então essa imunização ela é fundamental para que a gente também para que as crianças não adoeçam, mas também para que o sistema, né, não seja, né, explodido, porque não teríamos como dar conta de um número tão grande de crianças acessando o sistema de saúde. Um apoio também na reestruturação das unidades básicas de saúde, com reformas e equipamentos, um fortalecimento das equipes de APS, seja com formações ou com a destinação de profissionais voluntários, a articulação com a Rede Brasileira de Leitos Humanos e o Ministério da Saúde para receber a doação de leite humano para a Rede Gaúcha de Leite Humano, porque foi uma ação inédita, né? A gente nunca tinha vivido isso, uma doação que começou lá no Distrito Federal, que chegou para nós, para que a gente possa abastecer os hospitais da rede, para que as crianças recém-nascidas, sobretudo as prematuras e de baixo peso, possam receber leite humano. Né? Uma articulação também com entidades parceiras para que se faça telebusca e teleorientação de gestantes e puérperas.
E também a organização de um fluxo extraordinário para envio do teste do pezinho para o serviço de referência. Você sabe que o teste de pezinho precisa ser feito num momento específico, né, até o 5º dia de vida da criança, que ele precisa ser coletado, ele precisa ser analisado. Então, com as estradas todas, né, bloqueadas, com todas as questões que a gente teve, foi uma preocupação primária, né, da Secretaria da Saúde, e também a produção de muitos materiais orientativos e formação para as equipes municipais. Pode ir passando, Marília. Bom, nas sedes, né, a questão dos recursos do Volta por Cima e o Pix-SS Rio Grande do Sul é algo que vocês já têm notícia, já foram informados, já foi falado, né? Aqui está o QR Code. A gente também buscou e foi elaborado um ofício que está na mão do ministro, né, do Wellington Dias, sobre uma possibilidade de expansão, de apoio, de auxílio, tanto às equipes do Criança Feliz, como para a proteção social básica e para a proteção social especial, né? Porque a gente teve vários CRAS totalmente inundados. Então, assim, é toda uma recuperação, é todo um trabalho. Então, se fez esse ofício, mas também nesse ofício está essa solicitação de atenção à primeira infância. Pode passar. Pode passar, Marília. Porque eu acho que ali eu estou vendo a Kélvia, nós já estamos no nosso tempo, né, Kélvia? Já vamos acabar. Kélvia, a gente quis muito destacar essa ação da Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo, que por meio dos apenados, né, estão construindo um mobiliário com berços e com os armários que formaram, então, o mobiliário ali da Casa Violeta, que a Kênia citou. Além disso, eles também estão atuando na limpeza, né, e na pintura do prédio, ou seja, né, a ideia de que ao retorno, né, a retomada do Rio Grande do Sul precisa ser feita com muitas mãos, e a Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo tem participado intensamente dessas ações com o mobiliário e limpeza dos espaços. Pode ir passando. E por fim, antes ainda, uma antes, Marília, a ação que a Secretaria de Justiça e Cidadania fez e Direitos Humanos fez, que é a Casa Violeta. Isso, a Casa Violeta que a gente já citou. Já citou. É um espaço, né, que é para acolher essas mulheres e seus filhos, os meninos até os 12 anos, as meninas até os 18, e a ideia não é ser exatamente um abrigo, mas uma casa mesmo, temporária, onde elas possam ter acesso a uma série de serviços, como, por exemplo, aconselhamento, apoio jurídico, psicossocial e médico, mas também que elas possam ir aos poucos, né, construindo a sua autonomia, acessando os serviços das redes, né, tem muita preocupação com a questão da empregabilidade dessas mulheres também. Da emancipação delas, que a proposição é que comece a emancipação desde o primeiro dia que ela entrar na casa. Não é uma coisa para depois. E já tem mulheres que entraram nesse curto tempo e já conseguiram sair. Então, é muito importante isso. É uma escola estadual, né? Então, que foi disponibilizada para essa casa, que é muito bonita, gente, vale a pena mesmo conhecer. E, por fim, alguns materiais que foram construídos, Marília vai passar aí a apresentação, está dando um pequeno delay. A gente trabalhou muito, né, na construção de cards, de publicações, enfim, de materiais que pudessem sistematizar conhecimentos. Um sentimento que a gente teve lá no início, Kélvia, é que a gente um pouco sabia o que tinha que ser feito, e que a gente teve muito apoio da sociedade civil, né, atuando nesses espaços. Então, a gente precisava disseminar conhecimento para que a sociedade civil, né, e mesmo para os governos para as prefeituras, pudessem ter noção do que fazer no cuidado com as crianças. Então, foram produzidos muitos materiais com relação à saúde, com relação aos benefícios, prevenção de violência, questão da saúde emocional, também a questão da atenção à pessoa com autismo. Enfim, acho que foi um trabalho super grande que o governo como um todo, né, protagonizou. E a gente agradece, né? Agradecemos aí esse momento, gente. Isso. A gente que agradece, viu, Kênia e Carolina, parabenizar pelo trabalho de vocês, né? A gente viu aí várias iniciativas, e o mais legal, interessante, que
ao que parece, né, isso se expressa inclusive nessa apresentação conjunta de vocês, que é algo que está sendo feito de forma bem articulada, né, tanto entre as áreas do governo do estado, quanto com as organizações internacionais, da sociedade civil, enfim. Parabéns pelo trabalho. Aí, sobre essas orientações, inclusive, é interessante a gente estar aqui divulgando, né, o canal nosso com a Secretaria de Desenvolvimento Social para os alojamentos provisórios, todo esse material do que a gente puder divulgar lá nesse canal de WhatsApp é bem interessante, né? Vocês mostraram aqui essa última tela aí com várias orientações nessa área mais da primeira infância, da infância, então que a gente puder divulgar lá, acho que é bem importante também para que as pessoas possam... Se eu puder dar uma novidade sobre isso, a gente está organizando agora um compilado desses materiais, porque eles estão, às vezes, né, dispersos, embora a gente tenha sempre juntar tudo num único site, nem sempre a gente consegue. Então, a gente fez um documento que vai ter o QR Code de todos esses materiais, logo a gente faz a divulgação dele, a gente está fechando a diagramação. E a nota técnica, tão logo, né, ela esteja finalizada, aí tem a chancela da Unicef, a gente também publiciza ela para vocês. E não dá para deixar de agradecer, a gente está vendo alguns parceiros aqui de caminhada, Jussara Vendrúsculo, a Marcele, Marília, algumas pessoas que têm construído essa caminhada conosco. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Só dar outros informes aqui, então, a gente lembrar para todo mundo preencher a lista de presença, a gente colocou o link aqui no chat, no começo estava com um probleminha, a gente já ajustou, lembrar para que todo mundo preencha, porque, pelo que a gente está vendo, nem todos que estão aqui conectados já preencheram a lista, tá bom? Então, para a gente é bem importante também contar com esse registro, saber quais organizações e instituições estão acompanhando aqui o apoio técnico. Então, a gente passa agora para a fala da Kátia, a Kátia Siqueira, que é coordenadora da Unidade Especial de Atenção à Pessoa Idosa, na Secretaria de Desenvolvimento Social do Rio Grande do Sul. E a Kátia vai falar um pouquinho para a gente sobre desafios do cuidado e atenção às pessoas idosas em situação de emergência, de calamidade aí no estado. Obrigada, Kátia. Aí tem aí uns 15 minutinhos, tá bom? Tá certo, então. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Vocês só me avisem aí se tá ok, se tá já no modo apresentação. Ainda não, Kátia. Estamos vendo a tela, mas acho que você clicando aí vai ficar no modo apresentação. Tá um pouco lento aqui, estou tentando... Aí, acho que agora foi, né? Foi sim. Então, bom dia a todos e todas, né? Meu nome é Kátia Siqueira, eu sou coordenadora da Unidade Especial de Atenção à Pessoa Idosa. Essa unidade é vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Social, a SEDES. E o que a gente traz para o debate, para a gente conversar um pouco, é os desafios do cuidado e atenção às pessoas idosas em situação de calamidade. Peraí, que eu não estou conseguindo passar aqui. Só um momento. Trancou aqui a minha apresentação, não estou conseguindo passar ela. Agora sim. Então, diante de toda essa calamidade que o Estado vive, eu gostaria de trazer assim, esse recorte da pessoa idosa, né? A gente ouviu atentamente as gurias falando da primeira infância, né? E dentro da Secretaria de Assistência Social, a gente sabe que a assistência social cuida do todo, né? De todas as idades, né? Estão amparadas lá. A assistência social é para quando dela alguém necessitar. E a saúde também, né? Saúde, então, enquanto direito, todos os cidadãos têm acesso, direito e acesso à saúde. Mas por que eu trago especificamente esse recorte da pessoa idosa? Diante da situação de calamidade pública no estado do Rio Grande do Sul, compreende-se que esta é uma população que foi afetada diretamente e que ela requer muitos cuidados. E esses cuidados são urgentes. Afinal, nós estamos falando, assim, do Rio Grande do Sul, o estado mais longevo do nosso país. 20% da nossa população
é idosa. E a gente tem falado muito, o secretário Beto Fantinel costuma dizer que tratar da política da pessoa idosa, ele dá um exemplo que é trocar o pneu do carro em movimento, porque a população já envelheceu e a gente precisa correr muito para dar conta e cuidar dessas pessoas. Aqui, brevemente, assim, nós já tivemos nos abrigos 7.391 pessoas idosas que já passaram pelos abrigos, né? A Kênia até comentou lá no início, hoje, então, a gente está com 10.793 pessoas ainda nos abrigos, e aí entra o nosso desafio de poder mapear a quem são esses idosos que estão hoje nos abrigos, né? O que eles, de fato, eles necessitam da política pública, de que forma a gente pode atender eles, e essa é a nossa preocupação enquanto unidade de atenção à pessoa idosa. A gente também tem um trabalho bem interessante, assim, a gente tem trabalhado muito com a saúde. Conversei hoje com a Gislaine, né, que ela é coordenadora dos ciclos de vida, para ela também, porque falar na pessoa idosa se inicia hoje, mas não se esgota, é um tema muito amplo, né? E é uma política transversal e a gente precisa trabalhar com as demais secretarias, e é isso que a gente vem ao longo dos meses construindo, né? E como que a gente garante, então, esse direito dessa população dentro dos abrigos? A gente precisa identificar quais são essas vulnerabilidades, né? Utilizar métodos para identificar pessoas idosas vulneráveis, as suas necessidades específicas, principalmente neste momento de crise, nesse momento que elas estão nos abrigos. Integração de proteção, como integrar a proteção de pessoas idosas em todas as respostas humanitárias, né? Desde o início lá, a gente sabe que no início era aquela questão assim, a gente precisa salvar vidas, né? E as pessoas foram colocadas, né, retiradas do ambiente e colocadas em abrigos. No início não tinha colchão, não tinha como organizar, né? Então, agora, passado já um mês de tudo isso, as coisas já começam a se organizar, né? O engajamento e sensibilização, estratégias para aumentar a conscientização sobre as necessidades das pessoas idosas entre os trabalhadores humanitários e garantir que as pessoas sejam engajadas de forma significativas. E aqui é muito importante a gente falar na questão do idadismo, né? Nós precisamos ainda trabalhar a questão do idadismo, né? Que é esse preconceito em relação às idades, mas sobretudo em relação à pessoa idosa. A gente costuma dizer que velho sempre é o outro, né? Então, a gente tem essa dificuldade de trabalhar essa pauta. Atender pessoas idosas em abrigos durante essas situações apresenta uma série de desafios específicos. Esses desafios podem ser categorizados. E aqui, né, eu vou passar rapidamente, porque logo lá no início a colega também falou nesses desafios, desses espaços, né, no que diz respeito às crianças também, mas que de fato também diz respeito à pessoa idosa. A mobilidade e a acessibilidade, porque muitas pessoas idosas têm dificuldade de mobilidade, necessitam de rampas, corrimões, acesso, né, banheiros adaptados, infraestrutura, pode tornar os abrigos inadequados para eles. Muitas vezes, né, alguns espaços não tinham essas condições. Várias informações a gente teve do abrigo tal, Y, X, Z, enfim, né, que não oferecia isso, que tinha problemas. Muitos idosos foram transferidos para outros abrigos, né? As condições de saúde, então, nós estamos falando de pessoas que, em grande maioria, já têm doenças crônicas, né, que representam, que requerem cuidados especiais, cuidados contínuos, né, continuidade de cuidados médicos, medicamentos e equipamentos específicos. Muitos idosos faziam utilização de oxigênio, insulina, a própria medicação, né, a nutrição específica, as necessidades dietéticas especiais. E aqui também a gente tem que falar nesses idosos que ficaram muitos dias ainda sem ter o acesso a esses abrigos, né? Que ficaram em lugares úmidos, em cima de telhados, em locais assim que, né, que apresentaram hipotermia e tantas outras coisas, tantos casos depois de pneumonia em relação a todas essas questões. Os desafios sociais e psicológicos, né? O isolamento social. Muitos podem sentir-se isolados em abrigos, especialmente se estiverem longe de suas redes de apoio. A falta
desculpa, a falta da familiaridade com o ambiente, a ausência das interações sociais podem aumentar muito a questão da solidão. E nesse momento a gente percebeu muito, quem trabalha já com a pauta da pessoa idosa sabe da solidão que os idosos vivem, né? Em seus lares. Mas nesse momento, então, isso vem à tona, né? Isso vem para nós, assim, ó, de muitos idosos nos abrigos sem rede de apoio, né? Muitos idosos, inclusive com demências, e que vivem hoje sozinhos. Então, tudo isso é para a gente pensar, a partir de agora, como que a gente pode atender esse idoso que ainda vai ficar por muito tempo no abrigo, esse idoso que ainda não tem para onde voltar, que perdeu a sua casa, né? Os impactos psicológicos, os desastres podem causar estresse significativo e trauma emocional. E as pessoas idosas podem ter maior dificuldade de lidar com essas situações. Nós falávamos antes, assim, a questão da primeira infância, né? Tu tem projeção de uma vida longa pela frente, ainda mais com a expectativa de vida que cada vez aumenta. Mas e as pessoas idosas que já estão com 70, 80, 90 anos e que perderam tudo? Tudo aquilo que elas construíram ao longo dessa vida, né? A gente ouve depoimentos, assim, muito emocionantes, né? Das pessoas pensar que agora terminou, que como é que ela vai conseguir comprar de novo e adquirir o seu mobiliário, como é que ela vai conseguir voltar para sua casa. Muitos idosos ainda não retornaram, por quê? Por falta dessa rede de apoio, ainda não conseguiram limpar as suas casas. A questão também de dependência e vulnerabilidade, as pessoas idosas dependentes de cuidadores, muitos os seus cuidadores foram atingidos. Então, nesse momento, ele perde o seu espaço e ele também perde o seu cuidador principal. E uma coisa bem importante que a gente tem que observar na questão dos abrigos é aqueles idosos que estão com a sua rede de apoio, mas daqui um pouco eles são vítimas dessa própria rede de apoio, né? Muitos idosos não têm a questão do cartão. Alguns perderam, mas muitos relatam, tá com um sobrinho, né? Então, é essas coisas, a partir de agora, que a gente vai pensar, como que nós vamos encaminhar esse idoso? Como é que a gente vai garantir os direitos dele, né, nesse retorno para casa? Alguns, eles falam até que não querem voltar para casa. Quando se falava lá atrás, numa questão de institucionalização, de ter um espaço, uma ILPI, certamente era uma negativa. Hoje, não mais. Hoje, alguns chegam a pensar que sim, que daqui um pouco o melhor espaço para eles estarem é numa ILPI, onde eles vão receber cuidados. A gente também pode falar dos idosos, alguns relatam, quem não tinha essa rede de apoio, que hoje é muito bom estar no abrigo, porque ele tem com quem conversar, ele tem a alimentação naquele horário, ele tem essa rede toda de voluntários que estão ali, né? As próprias PICs ali do início, como isso é importante para esse idoso. Os desafios estruturais, então, né? Como é que a gente pode pensar daqui para frente em planejar esses espaços, que eles sejam acessíveis, a coordenação desses serviços também, garantir a coordenação eficiente entre diferentes serviços, a saúde, a assistência social, transportes, direitos humanos e tantos outros, né? É crucial para atender às necessidades, mas pode ser difícil de implementar na situação de crise. Então, a gente já teve, né, toda essa questão que aconteceu em setembro do ano passado, no Vale do Taquari. Aprendemos muita coisa, mas eu acho que agora muito mais. Então, a gente vai ter que se preparar para essas crises climáticas, né, que a gente ouve. Agora mesmo, existe um alerta para o final de semana. Está todo mundo já preparado. Os recursos limitados, né, a falta de recursos, tanto financeiros como recursos humanos. Em algum momento, esses idosos, esses voluntários, eles vão cansar. E daí, quem é que vai garantir esse cuidado desse idoso dependente que está lá no abrigo? Desse idoso que faz uso de fraldas lá no abrigo, né? Então, a gente tem essa preocupação. Desafios da comunicação, acesso à informação. A grande maioria dessas pessoas que estão nos abrigos podem ter dificuldades em acessar informações importantes em função das barreiras tecnológicas. Muitos não têm ainda o aparelho de celular, ou se tem, não tem como baixar os aplicativos, como cadastrar.
a senha Gov, tu vai perguntar para o idoso, o senhor tem a senha Gov? Ele não sabe, ou ele sabe que um sobrinho cadastrou em algum momento, né? Então, eles têm essa dificuldade hoje. E como é que a gente garante esse direito dele ter esse acesso a todos esses programas que estão chegando? Interação com a tecnologia, né? Que é o que eu falava. Muitas pessoas idosas podem não estar familiarizadas, e isso é um problema. E algumas ações, rapidamente, assim, que nós, enquanto unidade, né, a gente participou e está organizando, né? A questão dos abrigos emergenciais para pessoas idosas, abrigos específicos, né? Em Porto Alegre tem o abrigo 60+, né? Construído com a questão da participação dos voluntários, né? Muitos voluntários lá dentro. A Michele Close é a coordenadora. Eles fazem um trabalho belíssimo lá. Nós somos apoiadores enquanto secretaria, enquanto secretarias, podemos dizer assim, enquanto Secretaria de Saúde, de Desenvolvimento Social, Secretaria dos Direitos Humanos, os órgãos municipais também apoiam essa iniciativa, e agora nós estamos construindo juntos, né, para achar uma alternativa para manter esse espaço aberto, né, no mínimo de 6 meses, porque a gente percebe que a procura é muito grande lá. Hoje atende 40 pessoas idosas e tem um trabalho excelente, né, um cuidado integral e integrado. Várias áreas da saúde estão lá dentro, dando esse suporte. É um espaço, eu digo sim, de reabilitação desse idoso. Em Canoas também, eu sempre destaco a iniciativa de Canoas, essa organização que tiveram lá com as pessoas idosas. No Centro de Convivência do Idoso hoje é um abrigo emergencial para uma ILPI que foi totalmente arrasada, né, pelas enchentes. E o projeto Cuidar Tchê 60+, é uma parceria, então é um projeto apresentado ao Conselho Estadual do Idoso, né? O Conselho, que no ano passado, depois dessas calamidades que o Estado já teve, criou uma comissão de calamidade dentro do Conselho Estadual da Pessoa Idosa. Então, essa comissão, juntamente com a Secretaria, juntamente com a comissão do FUNEP, que é o Fundo Estadual da Pessoa Idosa, criou esse projeto que foi aprovado, e acredito que agora, no início da semana que vem, vai estar já sendo assinada a parceria, né, da Secretaria de Desenvolvimento Social com a OSC, que será contratada, né? Então, viabilizar a aquisição e entrega de kits personalizados para pessoas idosas em situação de vulnerabilidade e risco social, atingidas pelos eventos climáticos nos meses de abril e maio, nos municípios com decreto de calamidade. Esse kit, né, ele é um kit de até R$3.000. As pessoas vão customizar, vão personalizar o que é importante para esse idoso. Esse idoso vai dizer, não, eu preciso da geladeira, do fogão, da cama, e ele vai até esse valor de R$3.000. E os idosos, nesse momento, que serão contemplados são pessoas idosas residentes em municípios com decreto, que estejam na mancha de inundação do mapa único e que estejam na faixa 1 do cadastro único. Esses critérios, né, foram definidos pelo Departamento de Economia e Estatística do Estado, aqui, que é vinculado à SPGG. A primeira fase, então, que a gente está chamando é a aquisição e entrega de kits personalizados para 1.900 pessoas idosas em situação de vulnerabilidade social a partir dos recursos do FUNEP. E a segunda fase, com a arrecadação de novos recursos para o Fundo Estadual da Pessoa Idosa, espera-se atender um número maior de pessoas e de municípios, né? A gente já começou, o secretário Beto tem feito várias articulações com várias empresas, tem articulado junto ao gabinete do vice-presidente Geraldo Alckmin, também, que é o ministro da Indústria, né, para que a gente possa ter um grande movimento e né, doações significativas de empresas para o fundo, para a gente ampliar, então, essa oferta. A importância, então, da articulação do Conselho Estadual da Pessoa Idosa, onde eu hoje sou a vice-presidente, a presidente é a Ivanir Argenta, e o fundo, né? A gente vinha
falando muito da importância dos municípios terem conselho e fundo, né? E a gente se deu conta e viu que aqueles municípios que conseguiram organizar os seus conselhos e que têm o fundo municipal apto, o país todo se comoveu com essa situação e fez repasses para fundos dos municípios no Rio Grande do Sul. Então, aqueles municípios que não tinham e que estão na calamidade não vão receber, né? Mas muitos municípios que já estavam organizados estão recebendo recursos bem significativos para desenvolver e colocar nos seus municípios, né, recursos que possam atender, neste momento, as pessoas idosas atingidas pelas enchentes. A gente também gostaria de... Só vou parar aqui a apresentação. De passar para vocês, assim, que conversei já com a saúde, acredito, como eu falava no início, que não se esgota aqui essa... Agora que eu consegui. Que não se esgota nesse momento, né, essa fala da pessoa idosa, mas dizer que é importante todas as secretarias, todos esses agentes, todas essas agências internacionais que estão nos apoiando, que elas nos auxiliem nisso. A gente precisa, assim, de documentos, né, de protocolos para melhor atender as pessoas idosas nessas situações. A gente agradece o espaço, né? Vou começar a participar aqui das reuniões e das lives para aprender com vocês e para, junto com o nosso departamento, poder estar ajudando as pessoas idosas e os municípios, né, que estão nessa situação. Meu muito obrigada e fico à disposição. Obrigada, Kátia. Parabéns também pelo trabalho todo aí de articulação, pelas informações que você trouxe bem importantes, tanto a gente passou em pouco hoje por temas relevantes, desde a proteção à infância, a proteção da pessoa idosa, né? Antes, a gente está olhando aqui se a gente tem alguma manifestação no chat, não sei se alguém quer se manifestar, ainda agora, né, nos momentos finais do nosso apoio técnico. Só colocar para vocês também que é interessante que venham de vocês sugestões sobre próximas pautas, próximos temas, assuntos para esses momentos do apoio técnico, né, do que for a necessidade aí no território, dos alojamentos, agora, né, com a formatação também dos centros humanitários de acolhimento. Então, é muito importante que a gente receba essas sugestões de pautas para que a gente possa organizar em parceria aí com o Estado e as organizações todas parceiras, próximos momentos para discussão, então, desses temas, né? E aí, aproveito também para dar um informe, a gente colocou também aqui no chat o link para o site do MDS, a gente tem um banner hoje sobre calamidades e emergências na página principal do site, onde vocês podem acessar os informativos que já foram produzidos pelo Ministério, em parceria também com a Secretaria de Desenvolvimento Social, algumas organizações parceiras, e outras notícias, né, que estão sendo aí periodicamente lançadas sobre a operação toda devido à emergência no Rio Grande do Sul. E aí fazer destaque, inclusive, para um último informativo que a Secretaria aqui Nacional de Assistência Social publicou, informativo bem importante, com recomendações para a saúde de trabalhadores e trabalhadoras do SUAS em emergências. Foi feito pela equipe da gestão do trabalho da Secretaria, a partir de conversas também, diálogos aí com a área das sedes do Rio Grande do Sul. Então, a gente faz um momento agora final, a Kátia aqui, acho que ela tinha, inclusive, lá desde o começo, a Kátia não, desculpa, a Kênia, tinha desde o começo alguma observação em relação, né, às falas da Lisiane, e aí em relação aqui ao chat, a gente só observou uma sugestão, um pedido, na verdade, de compartilharmos o link dos materiais produzidos. Acho que isso foi a partir da fala, inclusive, aí do pessoal, né, das sedes e da Secretaria de Saúde. Elas, inclusive, informaram, né, no final, que estão fazendo aí um consolidado desses materiais e que acho que elas podem especificar melhor onde que vai ser divulgado e onde que a gente pode ter acesso. Mas aí, Kênia, então, com você. Obrigada, Kátia, parabéns, né? Essa questão do idoso, a Kátia e eu brincamos aqui nas sedes, né, dizendo que nós somos as franjas da sociedade,
Então, a primeira infância e o idoso, que a gente atua, né, cada uma numa ponta, mas sempre pensando que muita coisa, né, atravessa aí. O que eu queria perguntar para Lisiane, ali, das PICs, que eu fiquei curiosa, Lisiane, naquele total de 1.040 atendimentos aproximados, se deu para levantar ali se foram mais dos trabalhadores, né, ou mais das pessoas que estão na situação de abrigamento. Isso me veio, assim. Aí eu acho que fecha um pouco com o que a Kelvin trouxe aí da saúde, né, do trabalhador. Eu queria só entender. Era isso. Sim, claro, eu esqueci de falar. Na verdade, como tinha pouco tempo, assim, acho que eu falei bem rápido, né? E aí faltaram várias informações. Para os voluntários que estão trabalhando nos locais e os profissionais de saúde, principalmente, tá? Para pessoas abrigadas foi o mínimo, assim, né? Então, preferencialmente para profissionais trabalhando nos locais e voluntários, profissionais de saúde e outras áreas e voluntários, a grande maioria. Obrigada, Lisiane. Isso veio ao encontro do que eu estava pensando, né? Porque os profissionais estão na linha de frente e a gente sabe o quanto é desgastante e frustrante, e muita gente que vai para um lugar uma hora para chorar, desabafar um pouco, então, do quão importante é poder ter esse atendimento, né? Esse acolhimento aí. Obrigada. Gente, a gente tem aqui a manifestação do Yuri Milhomem. Yuri, pode ficar à vontade. Olá, bom dia, boa tarde já, né? Já passamos de meio-dia. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim. Eu me chamo Yuri, eu estou representando hoje a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. A nossa equipe, né, ainda há agentes nossos, servidores, servidoras no Estado, inclusive agora avançando aos municípios mais do interior, como os do Vale do Taquari. Eu estive há 3 semanas, tive a oportunidade de conversar com a Cátia, com a Ivani, de fazer visitas também à Secretaria de Saúde de Canoas, à UBRA e a alguns alojamentos provisórios em Porto Alegre. Então, eu gostaria de agradecer a receptividade, tá, da Cátia e de toda a equipe que me recebeu, não só da sede, mas também da Secretaria de Segurança, Cidadania e Direitos Humanos. Elogiar bastante a reunião de vocês. Eu acho que para a gente que visitou o Estado naquele momento, né, a sensação foi de não entender diretamente a linha de cuidado prioritária, né, de salvar vidas, vacinar a população, a identificação de pessoas idosas com doença crônica, para então ter uma medida mais alinhada como o que vocês estão fazendo agora. Então é muito, muito oportuna essa reunião. De imediato eu gostaria de deixar a equipe da SNDPI à disposição para participar das próximas reuniões técnicas. Quem me pediu hoje para participar foi a Lucélia Pereira, que é a nossa chefe de gabinete, mas Carlos Eduardo, que é um dos coordenadores aqui, também tem atuado, chegou a visitar o Estado, o secretário e Alexandre da Silva esteve também na semana passada no Estado, em Canoas, em Porto Alegre, e a Camila também, Fidelis, que é a nossa coordenadora geral aqui de parcerias. O que eu queria sinalizar, né, que há muitas violações de direitos humanos ainda das pessoas idosas, principalmente aquelas que não estão com suporte da família ou de um elo, né, de amizade, de um elo de convivência afetiva, e que a gente tem um número ainda de subnotificações de pessoas que não estiveram em acolhimentos onde o censo foi possível ser realizado, né? Onde esse número aí de aproximadamente 7.500 pessoas foi levantado. A gente sabe que a característica da pessoa idosa, assim como da pessoa com deficiência, é de uma antecipação, né, na saída quando há um alarme, uma emergência para assegurar a vida,
e que muito possivelmente o maior número dessas pessoas ainda está em casas de familiares ou familiares extensos ou também da comunidade, né? Isso aí ampliando para pessoas que não estão necessariamente em áreas urbanas, rurais também, comunidades quilombolas, assim, que a gente também teve a oportunidade de visitar e de observar como é difícil chegar a assistência, apoio, materiais, medicamentos, alimentos e voluntários dispostos a direcionar tempo e trabalho, né? Então, assim, é só um apelo mesmo para que ações sejam investidas, né, em aparelhos públicos, como a ampliação de repúblicas para as pessoas idosas, de centros de convivência também, principalmente nesses lugares onde estão sendo pensados os acampamentos provisórios, né, semelhantes às tendas que a Acnur tem feito o repasse. Evitar também uma institucionalização contínua às pessoas idosas, né, no sentido assim, aquelas que porventura vão precisar de um alojamento semelhante à LPI, que seja de fato provisório, temporário, né, e não contínuo, porque elas ainda têm autonomia, não estão necessariamente em grau de dependência 2 ou 3, como o público que hoje está acolhido no Abrigo 60+, apesar de ser uma iniciativa que, na medida do possível, se for replicada nos demais municípios, vai ser muito oportuna para garantir a proteção dessas pessoas. E a mobilização de equipes de voluntários continuamente, né? A gente está acompanhando o município de Rio Grande, que fica ao sul da Lagoa dos Patos, né? E a gente observou que as ILPIs desse município, tem uma que chega a concentrar 150 pessoas idosas, elas ficam também em áreas que constantemente estão em alerta de alagamentos, né, ou que por conta das tempestades, das chuvas, pode ser muito arriscado. Então, mobilizar 150 pessoas idosas com graus de dependência é um esforço significativo. Então, assim, como que a gente sabe disso? Porque a gente já está em curso o programa Envelhecer nos Territórios, tanto em Rio Grande quanto em Rio Pardo. Em Rio Pardo ainda não foi feita a formação das 30 agentes, mas em Rio Grande, sim, já são 28 mulheres, né, agentes de direitos humanos, 2 homens, fazendo visitas às pessoas idosas em domicílio, em LPIs, em abrigos provisórios, para identificar violações de direitos humanos e também mobilizar a rede local. E aí a questão da geografia ela foi muito determinante, né, nesse espaço, porque mobilizar essa quantidade, enfim, a gente sabe que o poder público não tem todo esse aparato e é preciso, né, continuar também contando com o apoio de pessoas voluntárias. Mas é só isso, tá? É só para deixar a nossa disponibilidade aqui, o nosso interesse e também a nossa solidariedade a vocês. Assim. Obrigado, Yuri, pelas considerações. É importante ouvir aí também todo o papel da Secretaria Nacional da Pessoa Idosa, do Ministério de Direitos Humanos, e dentro da sua fala, inclusive, destacar, né, acho que do ponto de vista da assistência social, o papel importante, quando você cita os equipamentos públicos, das unidades socioassistenciais, dos CRAs, dos CREAS, nesse momento, e não só, né, em todo o seu papel do trabalho social com famílias, de proteção socioassistencial. Então, destacar aí que a nossa rede também precisa estar bastante fortalecida para atuar com o público das pessoas idosas, da primeira infância, enfim, com os públicos aí especialmente mais vulneráveis, né, nesse momento. Diante disso, me fez lembrar também, acho que a partir de uma fala da Quênia, né, mais um informe que o Ministério está fazendo, o mapeamento das condições físicas das unidades socioassistenciais que foram afetadas agora pela situação toda de emergência, no sentido da gente poder ter esse mapeamento e também verificar os apoios que serão possíveis, né, em todo o restabelecimento, recuperação das unidades também do SUAS aí, em todos os municípios gaúchos, tá bom? A gente não tem mais nenhuma manifestação aqui, tem um comentário no chat, acho que é a divulgação de um material, né, que é o Eu Me Protejo, informações para o empoderamento das crianças, com material de educação para a prevenção da violência na infância. Inclusive, esse é um material que a gente divulgou esses dias recentemente na comunidade, lá dos alojamentos provisórios, a gente pode, né, reencaminhar
novamente, tá bom? E aí, não tendo mais manifestação, acho que eu vou fazer só um destaque, né, porque a gente já passou também do nosso horário, mas aqui, como trabalhadora do SUAS no governo federal, da coordenação do Serviço de Proteção em Situações de Calamidades e Emergências, eu fiquei muito curiosa também da gente poder conversar um pouco depois com o pessoal das sedes da Secretaria de Saúde sobre o projeto Pedagogia de Emergência. Né? Achei bem interessante que a iniciativa que vocês estão fazendo dessa articulação com a educação, né, entre saúde, assistência social e educação, com foco aí na proteção da infância. Então, acho que esse é um importante momento, né, diante de todos os desafios que a gente tem vivenciado nessa situação do Rio Grande do Sul. A gente tem falado muito aqui no âmbito da Secretaria Nacional, que vai ser muito importante para a gente beber muito das iniciativas que estão sendo realizadas, né, tanto pelo governo local, do estado, dos municípios, as organizações da sociedade civil. Então, acho que hoje a gente não vai ter, né, um momento para aprofundar sobre isso. Acho que fica aí a dica também para que se vocês puderem escrever, né, sobre essa iniciativa, para divulgar, falar sobre a abrangência dela, né, que ela possa ter outros frutos aí também nesse momento desses centros humanitários de acolhimento e não só, mas fica aí mais a sugestão da gente poder conhecer melhor, né, estratégias como essa, que para a gente aqui, especialmente também no âmbito federal, é bem importante para que a gente possa replicar aí para outros locais, né, desse Brasil tão grande, tá bom? Não sei se a gente tem... Pode falar. Kelvin, a gente pode compartilhar os materiais que eles têm os guias, né, materiais que eles têm, e eles também estão produzindo um relatório das ações que foram feitas no Rio Grande do Sul. A gente pode compartilhar com vocês também. E até a pedagogia de emergência, eles têm experiências no exterior, mas tem muita experiência também em calamidades nossas aqui, como o Brumadinho, São Sebastião, Petrópolis. Então, eles têm uma ação bem relevante, assim, sabe? E a gente teve uma preocupação de acompanhá-los nos abrigos para avaliar, né, esse trabalho. E também acompanhamos os workshops, e a gente realmente avaliou que eles dialogam muito com a necessidade, né, desse momento, bem do primeiro e segundo momento do trauma ali. Então, a gente vai passar, sim. Tá? Obrigada, gente. Bem importante. Então, a gente finaliza, né, o nosso apoio técnico de hoje, já também informando de que provavelmente aí nos nossos próximos encontros já temos aqui alguns temas definidos, como proteção em situações de abuso e exploração sexual, também proteção às pessoas em situação de rua. Estão surgindo também outros assuntos, e aí a gente vai se atualizando e divulgando também nos canais, tá bom? Obrigada, gente, pela participação de todo mundo. Obrigada. Obrigada. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada.